Muito bem, chegamos na aula 4 do desafio Equipes que Entregam, Salão que Engaja. Esta sequência de aulas é um caminho lógico, é um caminho onde qualquer pessoa que queira performar, independente da área, seja atleta, seja empresário, pessoas que alcançam resultados acima da média, pessoas que prosperam, e você, como gestor, gestora, dono, dona de salão de beleza, eu estou entregando aqui o caminho da minha experiência de 25 anos sendo dono de salão de beleza, mentor de salão de beleza, criador de software, criador da mentoria Salão Autoadministrável e de cursos nessa área. O caminho é lógico que fácil de entender e se você seguir essa lógica, você vai alcançar resultados. É uma receita anti-procrastinação, inclusive, tá? É aquilo que levou eu me curar, né? Porque eu sou um procrastinador nato, levou eu a me curar da procrastinação. É óbvio que a gente tem aí os 20% de deslize que é natural do ser humano. Porém, a gente resolve realmente 80% dos nossos problemas em qualquer área seguindo esse caminho. Então, qual é o caminho que nós vamos trilhando? Vamos revisar aqui e você vai ver que faz todo sentido. E eu espero que você tire muito proveito dessas nossas aulas que eu entrego somente para os meus mentorados. Somente para os meus mentorados. E estou entregando aqui no YouTube, estou entregando aqui numa série de lives. E espero que você, se você quer ter acesso mais exclusivo a esse conteúdo, a materiais, às gravações, digita Omira, Omira, e você vai receber um formulário para você preencher algumas respostinhas ali, responder algumas perguntas, e você vai poder participar do grupo exclusivo do WhatsApp, onde, aliás, a oportunidade será única para quem está no grupo do WhatsApp, na última aula, onde eu vou entregar o plano completo que eu utilizo no meu salão, os meus mentorados utilizam para escalar faturamento com equipe engajada. Dobrar faturamento com equipe engajada é a promessa deste nosso encontro. Então vamos lá, aula de hoje, aula 4, tá? Até vou colocar aqui, ó, aula 4, significa que tem 3 aulas anteriores, e recomendo fortemente que você assista, porque senão são como pedras de um quebra-cabeça. Se faltar uma peça, você não vai montar o quebra-cabeça. Então, o caminho que as equipes, para equipes de salões que entregam, equipes que entregam salão que escala, o objetivo, né, de a gente entregar aqui a agenda oculta dos salões mais lucrativos do Brasil, os salões que prosperam. Temos aqui a aula 1, né, a aula 1, onde a gente, vamos ampliar um pouquinho, a aula 1, onde a gente falou do objetivo, tá? O que queremos alcançar? Por que é importante? O caminho da conexão, é alinhamento da expectativa com os teus colaboradores. Por que é importante fazer aquilo que você está solicitando que eles façam? A gente tem o hábito de, como eu já falei nessa aula, não vou repetir aqui, porque se você quiser, assiste a aula 1. Se não assistiu, se assistiu, você vai estar entendendo todo o conceito. É que não tem como você querer que as equipes engajem se elas não entendem, não se conectam com o seu propósito para aquilo. O que ela ganha com aquilo? Então, é preciso que você dê a elas motivo para a ação, que é a tal da motivação, né? Então, o que elas querem, né? Melhorar aí, alcançar lazer, qualidade de vida no trabalho, resolver problemas importantes, estudo, resultados financeiros, ou seja, dobrar faturamento. Aqui está dobrar faturamento. Ó, vida aqui é vida real, gente, fazendo em tempo real. Tá? Dobrar faturamento. Mas por que isso é importante? Porque aí ela vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para a família, vai poder ter mais lazer, vai poder ser mais reconhecida no trabalho. Então, são coisas que a gente precisa conectar com o nosso colaborador. Nós abordamos na aula 1. Esse aqui é o segredo para o engajamento. Se você falhar esse processo, você não vai conseguir o engajamento da equipe do jeito que você poderia conseguir, tá? Entenda isso. Se você falhar nesse aqui, no ponto, nas etapas de traçar objetivos, alinhar a expectativa com o teu time, você vai ter problema. Vimos isso, muito bem isso, na aula 1. Aula 2, não tem como você alcançar o objetivo sem estabelecer metas, porque não se mede, não se gerencia. Então, a meta ela é importante porque é mensurável. A meta é o que nos coloca em movimento. Foi a aula 2. Como estabelecer metas, como você poder fazer de uma coisa que parece muito difícil, por exemplo, dobrar faturamento, e tornar isso uma coisa muito simples, lógica,
Às vezes, até quando a gente chega naqueles dados ali, como a gente viu na aula 2, chega a ser ridículo. Tipo assim, como é que eu não me dou conta disso no meu dia a dia? Né? É lógico, tá? Então, só que, claro, requer esforço, requer você trabalhar, você ter iniciativas, que foi a aula 3, a aula das iniciativas. Então, tu vê que a gente está construindo um caminho lógico, um objetivo que eu quero alcançar, as metas para tangibilizar esse objetivo, as iniciativas que eu tenho que ter para alcançar esses objetivos. Não tem como eu alcançar novos resultados se eu fizer as mesmas coisas que eu venho fazendo. Eu preciso ter pequenas mudanças no dia a dia que impactam grandemente o resultado. Primeiro deles é ter consciência, como a gente vem tendo, que eu tracei muito bem na aula 2. Assiste se você não assistiu. Se você quer assistir essas aulas gravadas, digita Omira, entra para o grupo do WhatsApp, tá? Ou digitando também o Omira, você pode ter uma sessão estratégica com o meu melhor especialista para te orientar aí, e fazer uma conexão com você. Entender teus desafios e te ajudar. Aula 4, rotinas. Cara, rotina. Rotina é o nome do jogo. Rotina é 80-20. Aula hoje, aula de agora. Tá? O que faz com que uma equipe verdadeiramente se torne produtiva? O que faz que Qual é a rotina de produtividade da equipe? Qual é a rotina de produtividade do gestor? Porque se o gestor ele não organiza a sua rotina, ele não vai conseguir equipes engajadas. E é fundamental que você entenda isso, porque se o gestor não se organiza, ele não vai conseguir esse resultado. Então, agora a gente vai se focar aqui no que é o conteúdo dessa aula. Por que rotinas são importantes? Vamos entender aqui. Vamos pegar exemplos clássicos, básicos, para você entender. Onde que os regimes falham? Regime, emagrecer. Não é na vontade. O objetivo claro de emagrecimento você pode ter. Não estou dizendo que você queira emagrecer. Não é aqui, é só estou pegando um exemplo onde é que a gente falha, né? Porque, na verdade, na maioria das vezes a gente não se compromete. Então a gente tem um objetivo, vou emagrecer esse ano sim, vou começar um regime. Não, não começa nunca, tá? Para você chegar num resultado, é preciso que você entenda quantos quilos você precisa emagrecer para chegar naquele resultado que você desejaria. Aí você vai lá e tem a iniciativa, conversa com um nutricionista, vai, se inscreve na academia, mas o que vai definir o jogo de todos esses 3 passos anteriores é a rotina. Você continuar a ter disciplina. Então, a aula 4 ela é o decisor de todas as outras e dos próximos passos. Ela é o decisor, porque não adianta você ter um belo plano, não adianta você ter metas ousadas, não adianta você ter um planejamento de iniciativas, vou entrar em contato com fulano, vou fazer convênio, vou fazer campanhas, vou contratar um software melhor para poder enxergar os resultados da minha empresa, vou assumir comando, vou fazer um curso de gestão, vou me capacitar. Cara, vou me capacitar. E aí tu faz assim, ó, e aí, fulano, tu já te inscreveste, já fizeste aquele curso, já trocaste de software, já? Mas é que, cara, mas é que é o princípio do fracasso, é o princípio da estagnação. Ou fez ou não fez, ou faz ou não faz, tá? E depois que você faz, tem uma iniciativa, cara, tem que ter acabativa. Punk uma semana, regime punk uma semana. Comecei punk com a minha equipe uma semana. Depois o dia a dia me consumiu e eu não consegui dar continuidade. O que vai acontecer? Nada. Comecei um cadastro, comecei a organizar minha empresa. Parou no meio do caminho. Resultado? Zero. Aliás, piorou o resultado, porque você sabe o que tem que fazer, não está fazendo, se estressa, ansiedade, sensação de impotência, né? De não estar de não tá fazendo o que tem que ser feito. É terrível, é terrível. Então, a aula de hoje de rotina, ela é muito importante. E a aula de amanhã, a aula 5 de amanhã não sei qual é o dia que você vai assistir, mas a aula 5 ela é o complemento disso tudo. Como é que eu organizo minha agenda, faço um plano de ação, a agenda dos meus colaboradores, para que tudo isso funcione. Então, eu vou entregar o plano de ação completo para tudo funcionar. Muito bem, rotina. Então, quero dobrar faturamento. Muito bem, estou em 50 mil, né? Vimos na aula 2 sair de 50 para 100 mil. Tornamos aquele processo que parece ser uma coisa muito gigantesca, ou 100 para 200, uma coisa assim. E aí você olha lá e diz assim, cara, é muito difícil. Aí você vai
quebrando em picadinhos e você viu que se torna mais fácil. Mas que o fácil, ele tem que ter um esforço, iniciativas. Então, eu falei nas aulas de iniciativas que eu uso no meu salão, os meus mentorados usam para dobrar faturamento, para aumentar o engajamento da equipe e para você alavancar o teu faturamento, sair da estagnação. Só que é preciso você dar continuidade. Então, a aula hoje é rotinas, rotina do gestor e rotina da equipe. Então, vamos entender aqui a rotina da equipe. Ou melhor, rotina do gestor. Vou botar aqui, vou trocar a ordem. Isso, rotina do gestor. Primeiro, a rotina do gestor. Rotina do gestor é o seguinte. Cara, ó, quem está me assistindo aqui, se você não organiza a tua rotina, você não vai ter tempo para fazer o que precisa ser feito no teu papel que você assumiu quando você montou uma empresa. Você precisa aprender a gerenciar essa empresa, a administrar essa empresa, a administrar os recursos. Para isso, você precisa organizar a tua rotina. Então, vamos lá. Entrei na mentoria, fiz um curso, e aí só vai ter resultado se você aplicar com consistência. Então, vamos entender a rotina do gestor e o que ele precisa de recursos para poder ter resultado. Bom, um gestor de salão de beleza, a rotina do gestor de salão de beleza tem três pilares fundamentais que o gestor precisa para ter eficiência. O primeiro deles é você contratar boas pessoas. Você acertar na contratação, por isso é fundamental que você, se tem laranja podre, elimine. O que a gente faz quando tem uma ameaça no corpo que está uma célula maligna ali que está te colocando em risco? Cara, elimina, isola, tira, para não contaminar o resto que está sadio. Então, contratar boas pessoas e dar a elas a orientação devida com processos inteligentes é o caminho para você melhorar seus resultados. Se você contratou boas pessoas e as pessoas estão travadas no desenvolvimento das atividades, tem falha no processo. Se você tem processos e você não está conseguindo bons resultados, tem processos eficientes, você está com as pessoas erradas. Se você acertou nesses dois pilares, você já venceu 80% do jogo. E o outro processo importante é a tecnologia que você usa, o software que você usa é muito importante. Por quê? Por quê? Porque o software, ele vai te entregar os dados em tempo real para você tomar decisão. O que um gestor faz? Toma decisões. Quanto mais inteligente for os dados que ele tiver, se está tendo lucro, prejuízo, quem está batendo meta, quem não está batendo meta, muito mais. Onde é que está o que está consumindo? Quais são os profissionais que não estão se pagando? Quais são os setores que estão travados? Quais são, né, como é que está a satisfação do cliente? Como é que está a satisfação dos colaboradores? Como é que está a entrega? Está batendo meta ou não está batendo meta? Cara, se você não tem uma tecnologia, um software, uma inteligência que te entregue os dados, você vai ter dificuldade de tomar decisão. Por quê? Porque você não tem o médico. Você chegar no médico, vai fazer um exame. Se ele não te pedir exames, ele vai tomar, vai chutar. Ele vai, corre o risco de te matar, inclusive. Agora, quando ele pede exames, o que ele quer? Ele quer os indicadores da tua saúde. Os indicadores da tua saúde para quê? Para tomar a decisão certa. Toma esse remédio que vai resolver o problema. Então você precisa ser o doutor do teu negócio. Este é o remédio, resolve o problema. E você toma a decisão e resolve o problema. Então é importante isso. Qual é a rotina e quais são? Tudo isso para falar o quê? Que você tendo isso, você precisa organizar a tua rotina. Então, a primeira rotina de um gestor de alta performance, anota aí, para aumentar o engajamento da equipe. Se você tem uma equipe que você fala uma coisa, entra pelo ouvido e sai pelo outro, você estabelece metas, está só contigo essa meta, ninguém segue nada. Você tem regras, as pessoas são indisciplinadas, estão fazendo o que querem, fechando a agenda mais cedo, fechando a agenda mais cedo, chegando mais tarde, marca uma reunião, ninguém vai. Tem regras, ninguém segue. Ou alguns seguem, outros não. Então, é por quê? Porque você não alinhou expectativas com esses colaboradores, organizou um plano de crescimento, faltou uma organização do plano de crescimento, e este plano de crescimento, que faça sentido com os objetivos deles, estabeleceu metas, começou a medir essas metas e combinou, estabeleceu uma série de combinados, que são o quê? Os combinados do que fazer, quais iniciativas para bater essas metas, quais rotinas eles devem ter para conseguir alcançar esses resultados. E é isso que eu vou falar agora aqui. Rotina do gestor,
Ele tem que organizar isso, tem que ter, a iniciativa é do gestor, e depois a rotina da equipe, para que a equipe saiba o que fazer, com que frequência, e é esse o segredo do salão auto-administrável, inclusive, de equipes responsáveis, autorresponsáveis. É a única maneira que você tem de dobrar faturamento, por exemplo, que é a nossa proposta aqui. Então, qual é essa rotina? Reuniões, treinamentos, reuniões barra treinamentos. Essas reuniões, elas servem para quê? Para você alinhar expectativas um a um, ó, alinhamento de expectativas um a um, uma vez por mês. Uma vez por mês. Por quê? Porque ou quando necessário. Porque se você não conversa individualmente, dificilmente você vai descobrir e vai se conectar com o interesse daquela pessoa para que ela tenha motivo para a ação, motivo para fazer o que é preciso. E ali você vai dar feedback. Pode ser ele uma conversa difícil e pode ser ele uma conversa de alinhamento. A conversa difícil é um feedback do que ela precisa melhorar. Ah, você quer ganhar mais? Quer, mas você está com atitude de quem não quer ganhar mais. Está disposta a corrigir isso? Está disposta. Então a gente tem aqui, ó, um caminho para fazer essa conversa individual. Primeiro, saber como a pessoa se sente, qualidade que você percebe naquela pessoa, falar das oportunidades que você vê para ela, que você tem para ela, e o que que você percebe no comportamento dela e na atitude dela que está impedindo ela de chegar lá, tangibilizar essa oportunidade através de meta. Isso não é conversa individual, estou dando aqui um passo a passo de como fazer. Isso a gente entrega para os nossos mentorados. Inclusive, tem lá como fazer ter conversas difíceis, como dar feedback poderoso, como conseguir o engajamento das pessoas que elas não se magoem e tal. Tá? Aqui eu não tenho tempo para isso, na mentoria eu entrego tudo, inclusive os processos todos. Bom, aí tu alinhou a expectativa com a pessoa disse assim, ó, quer ajuda? Posso te ajudar, mas eu preciso que você também tenha comprometimento da outra parte. E aí a gente entra com os combinados. Qual é os combinados? Cara, responsabilidades, tarefas diárias, manual de boas práticas, processos operacionais, rotina semanal, quinzenal, diária. Aqui as coisas funcionam assim. Eu posso te ajudar, mas você vai ter que se comprometer com isso. Até que você me traga uma ideia melhor de fazer isso aqui melhor ainda. Enquanto não tiver uma ideia melhor para fazer melhor ainda, vamos fazer o que está combinado, que é isso. Quer mudar o faturamento? Está aqui o jogo, as regras do jogo. Eu entrego todos esses processos para os meus mentorados, um download do que eu aplico na minha empresa. Tá? Ali a expectativa individual, um a um, muito bem. Aí depois você precisa dar o quê? Continuidade, porque por isso essa aula de hoje é rotina. Reuniões semanais, com frequência, constância. Toda semana. O que deu certo na semana que passou? Qual é a correção para a próxima semana? Quais são os ajustes? Qual é o treinamento que precisa? Constantemente, por isso é rotina. Constantemente, por isso é rotina. Então, aqui nas reuniões semanais, é rotina do gestor. Uma vez por semana. Um horário pré-estabelecido. Sugiro de manhã, antes de começar o dia, seja por setores, seja por. Se é uma equipe muito grande, setores. Na minha mentoria, eu tenho lá um organograma, inclusive, para empresas que têm 10, 15 filiais, tem gerentes. Então, o gerente, tem os gerentes, tem os supervisores. Ah, tem o salão com 50 colaboradores, 35 colaboradores. Aí você tem, pode ser uma gerência só, pode ser você mesmo gerente, mas tem que ter essas rotinas aqui. Treinamento constante por setores, reuniões. Não tem como você evoluir se você fizer uma reunião, uma. Aí eu pergunto para as pessoas, né? Você faz reuniões? Sim, já fiz uma vez esse ano. Cara, nós estamos no mês 6. 4 reuniões por mês. Mês 6, 24 reuniões você deveria ter feito. Mas por que que as pessoas não fazem reuniões? Porque não tem que tratar. Por que que não tem que tratar? Porque não tem metas. Não tem o acompanhamento. Eu não consigo enxergar o desempenho de cada um da equipe. Então, os indicadores, eles são fundamentais. Por quê? Porque com os indicadores em mãos, eu consigo fazer o quê? Eu eu consigo ajustar aqueles que precisam ser ajustados. Então, aqui, ó, aqui está faltando 3% da meta, aqui está faltando 40%, tá? 50% da meta. Aqui está ok. Tá? Ou seja, então eu tenho 2 pontos de atenção, outro ponto de atenção aqui, e o salão está ok. Então, eu consigo, tendo indicadores, eu consigo monitorar se a pessoa está alcançando ou não. E aí eu consigo verdadeiramente ajudar ela a entender quais são os parafusos que precisam ser apertados
a pessoa está muito indisciplinada, nós lançamos uma campanha e ela não abre a boca para falar da campanha. O cliente senta ali para fazer mão e ela fez mão e não falou mais nada. Está chegando atrasada, não está, cara, não está acompanhando a rotina, não está acompanhando o retorno da cliente. Eu preciso analisar isso. Diárias. Feedback diário de 5 minutos. É preciso. A pessoa, tu combinou uma coisa. Cara, combinou que vai chegar todos os dias no horário, vai usar uniforme. Veio atrasado e não trouxe uniforme. Combinei que você não vai ficar pendurada no celular na cozinha. Chegou o cliente, teu cliente, tiveram que ir atrás de ti e não saber onde é que tu estava e o cliente lá esperando. Então você combinou, ela não tinha combinado que você ia esperar, olhar teu agendamento antes, olhar os serviços que aquela cliente, as oportunidades para aquela cliente, 5 minutos antes dela chegar, 2 minutos antes, você ia estar lá esperando ela, em pé, com um sorriso no rosto, para acolher tua cliente. Ah, mas você está atendendo, você não tinha tempo para isso, não tem problema. Aí tem a rotina da recepcionista que fez isso por você, mas ela não precisou sair atrás de você para achar onde é que você estava. Você se levantou assim que você liberou e estava lá junto com um sorriso no rosto, recebendo a tua cliente para conduzir ela. Ao conduzir ela, seguiu todos os protocolos, sentou ela na cadeira, fez um diagnóstico para ver oportunidades de mais serviço. O que que você fez? E se não fez, o feedback é o seguinte: o que que é feedback diário? Ana, cara, show, eu tenho te acompanhado, vejo teu esforço. Porém, nós fizemos o nosso último treinamento, combinamos algumas coisas, né? De você receber a tua cliente, olhar a tua agenda, receber a tua cliente, esperar ela lá para acolher a tua cliente e fazer aquele protocolo nosso que nós combinamos. No entanto, eu vi que você não conseguiu fazer, não está conseguindo fazer isso. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Não, 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 eu vou fazer, não. O que que eu posso? O que que tu consegue? O que que é necessário você fazer para isso não mais acontecer? O que que você me sugere? Qual a tua sugestão de melhoria para isso não mais acontecer? Porque se você não dá esse feedback na hora, você vai perder o respeito daqueles que estão fazendo. E você não vai conseguir padronizar a tua equipe, você vai perder a mão e as reuniões não servem para nada. Essa é a rotina do gestor. Muito bem. Você fez a rotina do gestor, você precisa ter o quê? A rotina da equipe. O que que dificulta aí os engajamentos da equipe? Ausência de decisão do dono, falta de processos claros, falta de alinhamento de expectativas, falta de reconhecimento quem se destaca, falta de tomada de atitude para quem não se destaca, demita rápido quando demora para contratar, falta de um plano de carreira. Então, tudo isso aqui são coisas que atrasam. Então, resolvido isso, você deve conseguir, você vai ter o engajamento da equipe e vai ter aquela resultado negativo de 20 a 30% da equipe que não engaja. Esses que não engajam, o que que acontece? O que que acontece com os que não engajam? Eles vão pedir para sair ou você vai ter que tirar eles. Por quê? Depois que você combinou que está alinhado, ou faz ou faz. Senão você perde o respeito. Muito bem, falta de profissionais. Inclusive, eu mostro lá qual é a matriz de decisão para quando está na hora do colaborador ir embora. De você mandar ele embora. Então, eu ajudo isso numa matriz de decisão que tem de contratar ou demitir, na nossa mentoria. Gente, se você está curtindo aqui o conteúdo, digita o Mira, tá? Se você não entrou ainda para o nosso grupo de WhatsApp, para receber esse material exclusivo, receber todo o checklist da aula de hoje. Digita o Mira para você receber material e para você receber as gravações das aulas e ter uma atenção personalizada. Falta de profissionais, cara, falta de profissionais. Então, rotinas. Rotina que você deve ter para não para evitar a falta de profissionais, porque existe uma escassez de mão de obra no mercado. Treinamento constante, contratação constante. Essa é a rotina que tem que ter. Sempre tendo alguém pulando para o próximo nível, saindo de assistente para cabeleireiro. E contratação constante. Constante. Não ficar à mercê de quando um sai você se desespera. Esse é o principal, tá? Manter uma rotina de comunicação com escolas parceiras, tá? Ter um plano de contratação permanente, tá? Você está atento a isso. E desenvolvimento de novas lideranças setoriais. É importante você também estar atento para quem pode te ajudar nesse processo e você ir formando novos líderes, se você tem um salão grande, tá? São rotinas importantes.
Bom, rotinas da equipe. Cara, como que faz uma equipe para ela não falhar no processo de atendimento, para ter um padrão, para verdadeiramente chegar naquele resultado de bater metas, de dobrar faturamento? Então, existe o quê? Uma rotina que ela precisa fazer, que ela precisa ter. Primeiro, uma rotina que demonstre a disponibilidade dela, pontualidade no atendimento, não fechar a agenda, não bloquear, não sair antes, não chegar depois. Contribuir com as atividades no dia a dia, não está fazendo nada, ela está disponível para ajudar os colegas. Empresa, na empresa, participar das reuniões, participar dos treinamentos, dar e receber feedback. Não só participar dos treinamentos, tá? Então, nós temos aqui uma rotina que é o diagnóstico capilar antes de cada atendimento, com tricoscópio. Então, existe uma rotina de quem entra, recebe um treinamento para trabalhar com tricoscópio. Porque aquilo ali é uma oportunidade de vender mais serviço. Mas é que minha equipe não vende. Cara, tá faltando rotina que leva para venda. É isso. Organizar a agenda dos teus colaboradores, horário para chegar, horário para terminar, o dia das reuniões. Aqui é importante que você mantenha-se conectado com a rotina do colaborador e observe se eles estão cumprindo ou não. Então, cara, chega 15 minutos antes, é uma rotina, não é um dia eu chego 15 minutos antes, outro dia eu chego meia hora atrasado. Um dia eu chego com o cabelo todo esgualepado, parece que acordei agora, e o outro dia eu chego todo maquiado, final de semana, porque depois daqui eu tenho uma balada. Não é assim, né? Você, cara, é um ritual. Se é isso, todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Como é que você vai conseguir isso? Não, não perdendo do foco, que é treinamento semanal e alinhamento de expectativa individual. Ah, mas as equipes são muito difíceis. Eles não entendem. Repetição. Rotina é repetição. Rotina é repetição. Repetição, ela é entediante, mas precisa ser feita. Ganha quem repete mais vezes as mesmas coisas, até que a equipe aprenda. Claro que você não vai estar repetindo sempre as mesmas coisas para as mesmas pessoas, porque se você está fazendo isso, tem um período de aprendizagem. Então, para que elas entendam que você não precisa estar sempre repetindo, tem que estar documentado. Isso é processo. Qual é a única possibilidade de você não ter que repetir as mesmas coisas para as mesmas pessoas? Processo. Seguir o processo e ter agenda organizada para isso. Bom, se você tem o processo escrito, você já treinou, qual é a chance dela não fazer? Vai fazer. Preparar o ambiente. Bom, preparar o ambiente. Imagem pessoal, imagem. Cara, a imagem pessoal é muito importante, tá? Imagem do local, organização e higiene do ambiente. Então, pré-atendimento. Eu me preparei, cheguei antes, organizei o ambiente, vi a agenda, participo das reuniões, eu me preparo, né? Eu sigo, né? Estudo o meu cliente, espero ele prontamente. Quando estou no atendimento, mais rotinas, rotinas de venda. Quem não vende, a atividade número um de uma empresa é vender. O papel número um, o objetivo número um de uma empresa é vender. Vender. Então, rotinas de venda. Aí aqui tem algumas rotinas que eu trabalho com a minha equipe. Sempre antes, sempre treinando semanalmente isso aqui, tá? Elas observam o quê? O objetivo daquele atendimento. Observar o quê? Agenda inteligente. Então, eu monitoro uma agenda inteligente aqui, eu vou lá, clico na agenda, aí eu vejo o quê? Ó, essa cliente tem o quê? 9 serviços, tem aqui, ó, marcou pé, mão, corte, mas está atrasado com cauterização, pedicure avançado e bronzeamento a jato. Tá. Ou seja, cara, cauterização molecular, quanto que é? R$ 180, 150. Não sei quanto é que você pratica aí. Pedicure avançado com spa dos pés. Ou seja, uma cliente que veio fazer o serviço, ela está precisando fazer outros. Então, eu tenho na rotina da minha equipe olhar esses detalhes. Olhar esses detalhes, se preparar, por quê? Porque ela vai abordar. Aí, na hora de abordar, o que que tem? Tem um script. Fulana, vamos fazer teu pé hoje? Fulana, vamos fazer tua escova hoje? Fulana, vamos fazer tua manicure? Vamos fazer teu corte? Show! Maravilha! Sentou. Eu estava olhando aqui, né, a última vez que você fez, né, o teu tratamento foi dia 13 do 5, foi em maio. O prazo para retorno seria 12 de julho. Hoje é 21. Está 9 dias atrasado. Me conta aí, como é que tá te sentindo no teu cabelo? Vamos dar uma olhadinha?
Quer fazer uma análise do tricoscópio? Vamos analisar teu cabelo no tricoscópio para ver como é que evoluiu. Cara, se não está precisando, tá tudo bem, mas é uma atenção personalizada. Agora, se está precisando, você fez uma venda, R$ 150. Vamos lá, cofrinho, mais um para a meta. Isto é um cliente. Quantos clientes você atende no dia? No final de semana? Ah, eu não tenho tempo. Quem não tem tempo para fazer isso não tem tempo para ganhar dinheiro. Então tá tudo bem, né? Mas isso aqui é o caminho. Aí você dá uma olhada na tua meta também. Ah, então, rotina. Cara, todos os meus colaboradores, eles olham, tem que entrar onde? É rotina. Ah, se a pessoa não faz, cara, não faz, ela vai ser conversado com ela porque ela não está batendo meta, tá? Se não está batendo meta, cara, como é que não vai fazer? Se está querendo alavancar, não tem como. Ó, vou aqui na meta, presta atenção. Aqui está minha meta. Cara, tá faltando um monte de dinheiro. Tá faltando R$ 200 para bater a meta. Eu vou em ações, quais são os clientes que estão prontos para fazer mais serviços. Então, aqui eles olham e são as oportunidades de vender mais serviços para o cliente. Porque essas clientes estão no salão fazendo outras coisas, mas não estão fazendo o quê? O serviço comigo. Já está vermelho, está atrasado. Atrasado, atrasado, vence hoje, amarelo, vermelho está atrasado. São clientes que estão no salão se atendendo com outra pessoa e está precisando fazer comigo. Retoque de raiz, escova, tratamento. Essa cliente fez tudo isso hoje, mas não fez spa dos pés. 47 dias atrasado. Como é que está essa cliente? Se o trabalho foi bom, ela vai querer fazer. Aqui tem oportunidade de negócio, oportunidade de negócio. Fechou? Muito bem. Top. Isso aqui, mas um dia eu olho, outro dia eu não olho. Cara, se você olha um dia, outro dia não olha, você faz academia um dia, duas não faz, não vai ter o resultado. Esquece. Por isso é rotina. Um maratonista vence na rotina. Indicação, plano de indicação. Então aqui nós temos serviços pendentes, recomendação por receituário. Então a gente faz, né, uma análise por tricoscópio, tá? Rotina do atendimento. A gente pode fazer uma análise por tricoscópio, ver o serviço que ele estava atrasado e fazer ali uma indicação de indicar serviço dos colegas. Então, observação, mapeamento dos potencial do cliente, diagnóstico por tricoscópio. Cara, diagnóstico por tricoscópio, quando é que você faz o diagnóstico por tricoscópio? Sempre que o cliente é novo, sempre. Sempre quando o cliente foi indicado, sempre. É um passo obrigatório. Quando o cliente se atende, não vai fazer toda semana, ele vai fazer escova toda semana, não. Mas uma vez por mês é importante. Então, acho que fazer esse acompanhamento é importante, tá? Para acompanhar o resultado mensal. Até vou botar aqui, ó, tricoscópio. E aqui tem o quê? A realização. O que que faz? O que fazer, como fazer, quem faz. Aplicar no início do atendimento com apoio da ficha digital profissional responsável em todos os atendimentos, tá? E aqui, ó, repetir uma vez por mês, periodicidade mensal, tá? Análise de tricoscópio, acho importante isso, porque quando você faz uma academia, faz uma avaliação mensal, eu gosto. Por quê? Porque acompanha a evolução. Se tem alguma coisa para corrigir, já corrige, tá? Indicação, eleva o teu valor, né? Melhora. Plano de indicação, indicar colegas, tá? Indicar cuidados, né? O receituário em casa, então a gente aplica um receituário para o cliente levar para casa, mas basicamente aqui é só de rotina. Então, basicamente aqui é o seguinte, cara, qual é a rotina que eu tenho? Chego 15 minutos antes, organizo meu ambiente, me maquio, arrumo o cabelo, organizo meu uniforme, deixo tudo bonitinho, olho a agenda, olho a previsão de retorno dos clientes, olho o cliente que está chegando, olha a agenda inteligente para ver quais são os serviços que ele está atrasado, vejo qual é o serviço que. Olha a minha meta, não, antes de tudo, começa tudo. Primeira coisa, primeiro olho a minha meta, vejo quanto é que está faltando, vejo minha agenda do dia, vejo as oportunidades. Mas tudo isso é muito difícil, não é difícil. Dirigir é difícil? Agora não, mas quando você começou era difícil. O que que acontece agora? Você dirige olhando para o lado, ou dirige assobiando, falando. Ou seja, é, a repetição cria hábito e o hábito ele te impulsiona a vida. Registro das informações, cara, registrar qual é o prazo de retorno, registrar quais são os detalhes daquele cliente. Nós temos no app uma coisa que é interessante aqui, ó. Eu atendo a cliente e aqui tá, ó. Vou atender essa cliente, Sinara Fernandes.
clico aqui, ó, observações do cliente. Cara, eu coloco todas as observações dela, o que que essa cliente, cara, ela tem um cachorrinho que ela ama, ela tem um filho que tá, ou tá grávida, vai ganhar o bebê daqui a um dia tal. Cara, perguntar do filho, ela toma café descafeinado, sem açúcar, gosta de pão sem glúten, bolachinha sem glúten, ela gosta da bolachinha com a pitadinha de goiabada, ela gosta do cappuccino com canela. Ou seja, o que que eu faço para encantar meu cliente? Rotina. Analisa e anota. Ei, mas elas não fazem. Elas não vão fazer. Isso aí depende da tua rotina como gestor, dos combinados e monitorar e bater na tecla toda santa semana. Por isso as reuniões têm que ser semanais. Quem faz começa a bater meta, quem não faz começa a não bater, você cita como exemplo, e aí você começa a ter, virar autoridade cada vez maior nesse assunto. Acompanhamento da satisfação do cliente, tá? Então, pesquisa de satisfação do cliente, pesquisa de NPS, ou seja, uma vez por mês fazer uma pesquisa de NPS, quais são os clientes promotores que indicariam outros clientes, bota um plano de indicação. Cara, organiza as rotinas que te levam para o próximo nível. Rotina de treinamento, rotina de qualificação de quem precisa se qualificar. É importante que você organize as rotinas da tua empresa. Muito bem, gente. Essa aqui é a aula. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, esse material, Digital Mira, você pode ter aí uma reunião estratégica com o meu melhor especialista, saber ter acesso a todos os processos da minha empresa, todos os processos, o passo a passo do como é que eu aplico isso, como é que eu monitoro meta. Tá? Dentro da nossa empresa, a gente monitora todos os indicadores em tempo real. Não tem como você conseguir uma equipe que faça essas coisas se tu não dá a ela o quê? Uma tecnologia, uma inteligência de informação para que eles saibam o que fazer. Se você não mede, você não gerencia. Se você não gerencia, não mede, você não consegue engajar ninguém. Você não consegue fazer reuniões eficazes. Porque reuniões sem análise de indicadores é uma M. É muito ruim. Show? Tá? Tá? Como é que você vai fazer uma reunião sem analisar indicadores? O que está ruim, o que está bom? Ó, mês passado estava 3,45 menos clientes que. E esse mês está 583% de clientes novos. De quê? De uma ação que a gente fez, rotinas. E aí a cliente chega aqui, clientes novos, o que que a gente faz com o cliente novo? Apresenta o salão para todos os espaços, faz um diagnóstico capilar. Esse é o jogo, tá bom? A aula de amanhã, gente, a aula 5, o plano completo para você aplicar tudo isso. Vou abrir a caixinha preta, como é que eu faço. Quero que você tenha tido um bom proveito dessa aula. Não tem como você conseguir resultados sem rotinas. Henry, como é que eu faço, organizo minha rotina? Cara, bloqueia a tua agenda 2 horas por dia. Todo dia olha a meta, vê quem está acima da meta, quem está abaixo. Conversa, vê as iniciativas, as oportunidades. Trabalha isso com o teu marketing, fala com o tráfego pago, fala com o colaborador que está muito abaixo da meta, alinha com ele o que, que ele precisa melhorar. É um a um, jogo formiguinha, dia após dia, até que você vira hábito. Tu vai ver que em um mês você virou um hábito saudável, você virou o jogo da tua empresa. As coisas extrapolaram. Você implementou processos, as equipes começam a aplicar os processos, a equipe fica mais suave. Cara, as coisas funcionam, você não tem que estar chamando atenção o tempo todo, cada um sabe das suas responsabilidades, cada um sabe os seus resultados que busca, cada um sabe o que fazer, cada um sabe exatamente qual é o resultado que precisa alcançar, e você vai medindo e vai alinhando isso todo santo dia, vai fazendo reuniões de treinamento semanais e vai fazendo reunião individual, e você vai acompanhando e persegue maior lucratividade, maior eficiência. Como é que eu consigo isso? Medindo. Não tem como eu saber se eu tenho que melhorar a lucratividade, quanto que eu tenho que faturar mais, se eu não faço o quê? Um raio-x financeiro. Então é importante que você entenda esse jogo, tá? Cara, faço um raio-x financeiro, vou no raio-x, então eu vou lá e vou no Paraná, ó, entro, tá? Colaborador, raio-x financeiro, entro na minha empresa aqui e eu quero saber quanto que eu tenho que quanto que eu posso gastar se eu faturo, por exemplo, 130 mil, ou 50 mil, 60 mil, 20 mil, seja lá o que for. Cara, se eu faturo 130, eu posso comprar 13 mil de produto. Se eu faturo 20 mil, 20 mil. Posso comprar 2 mil de produto para ter uma lucratividade de quanto? De 4 mil.
Se eu faturo 130 mil, tá? Eu posso comprar 13 mil de produto, pagar no máximo 52 mil de comissão, 5.200 de cartões, mais ou menos, que você vai passar em maquininha, e ter uma lucratividade de 26 mil, 20%. Como é que eu garanto uma lucratividade de 26 mil, não passando o teu custo fixo de 20% e não superando as tuas comissões de 40%? Ei, mas para um pouquinho que isso tem a ver com rotina. E quando eu estabeleço uma meta, eu tenho que saber da minha lucratividade, quais são os pontos de ajuste, e se eu souber isso, quando eu controlo a meta, eu controlei o resto todo. Se eu bato a meta, eu sei qual é o lucro que eu vou ter. E é por isso que me dá gás e ânimo de eu não desistir. Gás e ânimo de eu seguir essas orientações. Gás e ânimo para parar de procrastinar. Porque não é sobre você, é sobre as pessoas que mais importam para você. É sobre recuperar a autoestima, sobre recuperar o respeito, sobre recuperar a tua, sobre você trabalhar a tua essência de ser provedor, provedora de prosperidade para tua família e para as pessoas que acreditam em ti. É muito mais do que atender cabelo, é muito mais do que fazer planilha de Excel. É você recuperar a tua dignidade como gestor. E se você já é um gestor exímio, faz tudo isso, ótimo. Aproveita para fazer um checklist do que você não está fazendo ainda. E se você quer aplicar tudo isso no seu negócio, digita OMIRA, OMIRA. O de objetivo, M de meta, I de iniciativa, R de rotina, A de organiza a tua agenda para aplicar tudo isso. Digita OMIRA, você vai receber uma aplicação, essa aplicação vai te levar para uma sessão estratégica e eu vou te dar uma sessão estratégica com o meu melhor especialista para analisar o teu negócio, para aplicar tudo isso, saber onde é que está o furo da bala, para você parar de procrastinar com os resultados da tua empresa, parar de ser negligente com os resultados da tua empresa. E se você já faz tudo isso, aproveite e faça também essa sessão estratégica para fazer um checklist do que mais você poderia melhorar, tá? Quem sabe você vira até meu mentor, participa de uma comunidade aí junto comigo, sendo meu mentorado por um ano. Quem sabe? Ou aproveita essa sessão para tirar muito valor e ter uma orientação. Um grande abraço. Aula 5. Vou entregar o plano.